Glória a Deus. Estenda sua mão aqui para o apóstolo Eric. Vamos orar abençoando a vida dele. Pai amado, Pai querido, nós te exaltamos, te louvamos e te bendizemos. Usa, Pai de amor, o teu filho, o teu servo com graça, com sabedoria, com unção. Traz a ele, Pai de amor, o despreendimento de toda e qualquer situação, para que ele tenha total liberdade para fluir aqui neste lugar. Assim nós o abençoamos em o nome do Senhor Jesus. Amém. Vamos dar uma salva de palmas a Jesus. Se é para ele, vamos fazer direito, vai. Se é para mim, não precisa nem aplaudir, mas se é para Jesus, o melhor aplauso que a Fire Church pode dar para Jesus. Eu que agradeço ao apóstolo Luiz, a apóstola Keila, para mim, para minha família que aqui está. É um privilégio poder fazer parte dessa história de 15 anos da Fire Church. Hoje estou acompanhado das duas mulheres da minha vida. Fique tranquilo que eu sou marido de uma só mulher, mas acompanhado aqui da Sheila. Por favor, amor, se coloque de pé. A melhor parte de mim, minha esposa, ela é a melhor parte de mim. E da Maria Eduarda, minha filha, se coloque de pé também, filha. Nós passeamos juntos no shopping, às vezes abraçado, e as pessoas olham e falam: nossa, esse coroa com essa menina nova. Eles acham que eu sou o dono da lancha, né? E para nós é um privilégio poder estar aqui com vocês. Eu sei que essa é uma casa apostólica, uma casa profética, e já fomos inteiramente abençoados pelos pastores e apóstolos dessa casa. Quero retribuir o convite que o apóstolo Luiz me fez de estar aqui, convidando ele para ir a Santos também, desde que ele vá acompanhado deste louvor que nós tivemos aqui. E aí a gente dá um mergulho na praia e depois o apóstolo nos ministra lá na City Church. Vamos orar. Pai, eu quero te agradecer pelo privilégio de estar essa noite participando desse mês de aniversário da igreja. Um pouquinho dos nossos pães e dos nossos peixes que o Senhor tem dado para nós, nós queremos repartir com os nossos irmãos aqui. Por isso seja o Senhor o único a ser honrado e a ser lembrado essa noite nesta casa. Quando o culto encerrar, Senhor, e formos enviados para a nossa semana, para as nossas casas, que possamos carregar a lembrança daquilo que o Senhor falou em nosso espírito neste lugar. Te agradecemos em nome de Jesus. Quem concorda diz amém e amém. Vamos aplaudir mais uma vez a Jesus então. Amados, a maior dificuldade para estarmos firmados sobre a rocha é termos a maturidade que os dias atuais nos exigem para olharmos para a igreja e não nos julgarmos, mas sermos críticos de nós mesmos. Pregar que estamos firmados sobre a rocha com uma fé emotiva nos leva a acreditar que tudo está bem, mas quando olhamos com uma lupa para a igreja da nossa geração, nós descobrimos que é um desejo nosso estarmos firmados sobre a rocha, mas nós temos que tratar as problemáticas que nós temos hoje como igreja. E quando digo igreja, igreja com o I maiúsculo. Quem está aqui diz amém? As dificuldades que temos para estarmos firmados sobre a rocha. E há um texto que eu sinto que o Espírito nos traz esta noite para sermos levados a esse olhar de maturidade. 1 Crônicas, capítulo 12, versículo 32. Diz assim o texto: e dos filhos de Issacar, 200 de seus chefes, destros no conhecimento dos tempos, para saberem o que Israel devia fazer, e todos os seus irmãos seguiam as suas ordens. Vamos ler de novo. E dos filhos de Issacar, 200 de seus chefes, destros no conhecimento dos tempos, para saberem o que o Brasil, a igreja brasileira, deveria fazer, de tal forma que todos os irmãos
seguiam aqueles que sabiam o que deviam fazer para estarem firmados sobre a rocha. Quem está aqui diz amém? Se fizermos a leitura deste texto de uma maneira com fé inteligente, não com fé emotiva, nós nos tornamos observadores dos dias que nós estamos vivendo. E temos que ter a fé e a maturidade para admitirmos que, como igreja da nossa geração, nós ainda não podemos afirmar que estamos firmados sobre a rocha. Ou seja, uma igreja madura o suficiente, porque é formada por pessoas firmadas na rocha, famílias firmadas na rocha. Então as famílias firmadas na rocha formam uma igreja firmada na rocha, e uma igreja firmada na rocha forma uma sociedade firmada na rocha. A mudança na nossa geração começa em mim, em você, na nossa família, na nossa igreja, e assim a gente vai firmar o Brasil na rocha. Amém? Tem alguém aqui? Fala ou não falo? Eu trouxe elas duas só para dizer fala pastor, tá? Então vou te dar uma segunda chance. Fala ou não falo? Amei a espontaneidade de vocês. A verdade é que quando nós nadamos contra a correnteza dos dias atuais, aqueles que assistiram aquela série The Chosen, viram o peixinho que nadava contra a correnteza, é o que demonstra hoje a problemática que nós temos como igreja para estarmos firmados sobre a rocha. Eu quero abordar ela de uma maneira bem simplificada, mas com bastante veracidade. Nós temos duas grandes dificuldades que nós temos que tratar em nós mesmos como igreja. Igreja com I maiúsculo. Para então podermos dizer que somos uma igreja firmada sobre a rocha. A primeira dessas problemáticas é a falta da mentalidade de graduação. Parece uma palavra difícil, mas vai ficar fácil. Diga, falta de mentalidade de graduação. Muitos de nós, e eu sou de uma época, talvez muitos de nós também sejamos, de uma época em que nós chegávamos na igreja, aos cultos, e trazíamos um caderno de anotação. Quem aqui é dessa época aqui? Quem aqui tem na Bíblia, a minha primeira Bíblia, ela é toda rascunhada das pregações e daquilo que Deus falava para mim enquanto o meu pastor pregava. Quem aqui é dessa época aqui? Tudo bem, nós não somos contra a modernidade. Hoje nós trazemos papel, temos os nossos aplicativos, temos o nosso celular, mas se você pegar o celular e entrar no Instagram e no Facebook, vai cair um raio agora aqui, vai queimar o teu celular, tá? Serve para anotar a pregação. Posso ouvir um amém aqui ou não? Fala ou não fala, irmãos? Mas a falta da mentalidade de graduação na igreja da nossa geração tem feito com que nós sejamos uma igreja emburrecida. Me disseram que a dor física mais dolorosa que um ser humano pode sentir é a dor de rim. Eu, graças a Deus, nunca tive. Alguém aqui já teve? Dói muito, não dói? Eu, graças a Deus, nunca tive. Mas disseram que a dor de rim é a dor mais dolorosa. Digamos que o nosso irmão ali de amarelo, que sofre da dor de rim, fosse fazer uma cirurgia. Você teria coragem de entregar o seu corpo a um cirurgião recém-formado da faculdade de medicina, que nunca operou ninguém, que só conhece a teoria dos livros, e você vai ser o primeiro paciente cirúrgico dele? Você teria confiança de deitar numa maca para um médico que não tem experiência rasgar o teu corpo e te operar, sim ou não? Você quer um médico graduado, sim ou não? Você quer um médico que tenha uma mentalidade de graduação e que tenha experiência. E se nós somos cuidadosos com o nosso corpo e queremos entregar o nosso corpo para pessoas que são graduadas para nos operar, por que não pensarmos assim também da nossa vida espiritual? Por que entregamos a nossa vida espiritual a mentores que não são graduados para nos levar ao nosso destino profético? Explico melhor.
Porque hoje em dia, na igreja da nossa geração, existe mais pastores de internet do que pastores físicos. Porque é mais fácil entregar os nossos ouvidos a pastores da internet que nunca nos conheceram, que nunca colocaram o dedo na nossa ferida, que não são graduados porque não estão aqui, do que ter apóstolos como o apóstolo Luiz, que é um apóstolo vivo, que está presente para colocar a mão nas nossas feridas, porque há uma falta de mentalidade de graduação. Amém? Se não tratarmos essa problemática, nós vamos continuar sendo uma igreja emburrecida e não estaremos firmados sobre a rocha. Mas a falta da mentalidade de graduação é um problema decorrente de um outro problema, que é a falta de mentores. Diga, falta de mentores. Opa, aleluia. É energia, né? Deus está abençoando. Há uma placa no céu com uma urgência celestial que diz assim: falta de mentores. Precisa-se de mentores. Se há algo que Deus espera que a igreja firmada na rocha tenha, é mentores. Pessoas que levem outros à mentalidade de graduação. Pessoas que possam inspirar o ensino bíblico e teológico. Então a falta de mentalidade de graduação é um problema decorrente da falta de mentores. Nós temos muitas pessoas que querem ensinar, mas que na prática essas pessoas não servem para mentorear as almas que o Senhor confiou à igreja. Então eu quero dar um texto a vocês, 2 Reis, capítulo 2, versículo 9. Diz assim: havendo eles passado, Elias disse a Eliseu: pede-me o que queres que eu te faça, antes que eu seja tomado de ti. E disse Eliseu: peço que haja sobre mim porção dobrada do teu espírito. Então, se há uma placa no céu que precisa-se de mentores, é porque só um mentor pode graduar outra pessoa. Isso é o discipulado bíblico, assim a Bíblia nos ensina. Elias, neste caso, vai partir e vai passar a palavra para Eliseu. Elias é mentor de Eliseu. E Elias diz ao seu discípulo: o que você quer que eu te faça? O que você quer de mim? Eu tenho te mentoreado esse tempo. Você se graduou nesse tempo que você tem caminhado comigo. O que você quer que eu te faça? Eu tenho acesso político, eu tenho acesso a recursos, eu tenho acesso a reis. O que você quer de mim? E Eliseu responde a Elias: eu quero a porção dobrada do teu espírito. Eliseu não está dizendo para Elias: eu quero fazer o dobro do que você fez. Eliseu está dizendo para Elias: eu quero o seu modus operandi. Eu quero ser como você é. Eu quero a sua escola. Você é um exemplo para mim. Eu quero seguir o seu exemplo. Quem está aqui diz amém. Então, não me venha com essa história de que, olha, veja bem, irmãos, temos que olhar para Jesus, não podemos olhar para homens, que se olharmos para homens nós vamos nos decepcionar. Na teoria tudo bem, mas na prática isso é muito pobre. Eu quero olhar para homens, e homens que possam dizer para mim o que o apóstolo Paulo disse na palavra: sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Eu quero olhar para Cristo, mas eu quero ser mentoreado por pessoas que eu digo: esse é o modus operandi que eu quero para a minha vida. Eu quero olhar para as pessoas e dizer assim: eu quero um casamento como o dele. Eu quero tratar os meus filhos como eu vejo o meu pastor tratando os filhos dele. Eu quero exemplos vivos e práticos. Eu não quero ser mentoreado na teoria. Eu quero ser graduado na escola da vida. Quem está aqui diz amém, irmãos? Eu quero exemplos práticos do que eu devo fazer e do que eu não posso fazer. O que Eliseu está dizendo para Elias é isso: Elias, eu andei com você esse tempo e eu quero ser como você. Eu quero a sua escola. Eu não quero reinventar a roda. Eu quero operar na mesma frequência que você opera. Eu quero
ser como você, eu quero mentorear pessoas como eu fui mentoreado por você. Então, quando eu escolho o modus operandi, que a minha vida vai fluir, eu não estou menosprezando os outros, mas eu estou escolhendo o meu. E você tem direito de escolher o seu. Quem está aqui diz amém, irmãos? Eu quero que o meu casamento seja igual ao casamento do meu pastor. Eu quero tratar minha esposa do jeito que eu vejo ele tratando. Eu quero que empresários olhem para outros empresários e sejam como eles são. Então, eu posso escolher isso. E dentro da igreja, uma igreja que está firmada na rocha, uma igreja que tem mentalidade de graduação, há essa pedagogia. Ninguém é perfeito, mas eu posso escolher isso de um, escolher isso de outro, e formar em mim o que é o resultado da mentoria de Deus na minha vida. Quem está aqui diz amém. Uma obra na vida dele. Gosto muito desse texto. Então Barnabé, tomando consigo, levou aos apóstolos e lhe contou como no caminho ele vira o Senhor, e como o Senhor lhe falava, e como ele pregava ousadamente. Barnabé é um cara que tem uma mentalidade de graduação, uma mentoria tão impregnada nele, que além dele cuidar do apóstolo Paulo, quando Barnabé chega, Atos 11, 22, quando Barnabé chega em Antioquia, diz assim a palavra: e chegou a notícia destas coisas Barnabé a Antioquia, o qual quando chegou viu graça diante de Deus e se alegrou, e exortava a todos a perseverarem com firmeza no coração, porque ele era homem de bem, cheio do Espírito Santo de fé, e muita gente se uniu ao Senhor. Partiu, pois, Barnabé para Tarso em busca de Saulo, e tendo-o achado, levou a Antioquia, e durante um ano inteiro se reuniam naquela igreja, instruíam muita gente. E Antioquia, os discípulos pela primeira vez foram chamados de cristãos, pequenos cristos, exemplos de Cristos. Em Antioquia acontecia a mentalidade de graduação. Era uma igreja pedagogicamente correta, era uma igreja de ensino, era uma igreja de mentoria. A notícia da igreja de Antioquia chega em Jerusalém, e os apóstolos mandam quem? Barnabé, o cara da mentalidade de graduação. Barnabé chega em Antioquia e vê aquilo, e exorta a galera e fala: meu, é isso daí, o caminho é esse, perseverem assim, fiquem fiéis, mas ele não fica ali só, ele vai para Tarso e busca Paulo, e fala: mano, vem para cá, você tem que conhecer essa igreja, lá eles ensinam o evangelho de verdade, lá está acontecendo algo que eu não sei o que é, que você vai ter que ficar um tempo lá. Então ele leva Paulo para lá, e fica por um ano lá, e aquele algo que acontecia, aquele algo poderoso que acontecia na igreja de Antioquia, foi com que a igreja, os discípulos foram chamados de cristãos pela primeira vez. Acontecia o que? Mentoria, discipulado, mentalidade de graduação. Então Paulo está se graduando, agora ele é considerado ou chamado da primeira leva de cristãos. Quando os discípulos foram chamados de cristãos pela primeira vez, Paulo estava lá, ele foi graduado, ele recebeu mais uma faixa, mais uma condecoração na sua armadura. Barnabé, além disso, o chamado de mentoria de Barnabé é tão forte, que mesmo quando Paulo comete um equívoco de discriminar algo que aconteceu, é uma passagem interessante, a gente precisa ler, Atos 15, 35. Mas Paulo e Barnabé demoraram-se em Antioquia, ensinando e pregando com muitos a palavra do Senhor. Acontece um problema agora aqui. Decorrido alguns dias, disse Paulo a Barnabé: tornemos a visitar os irmãos em todas as cidades que temos anunciado a palavra do Senhor, para ver como eles estão. Ora, Barnabé queria que eles levassem também a João, chamado Marcos. Mas para Paulo não parecia razoável que levassem ele, porque desde a Panfilha ele tinha se apartado deles e não tinha acompanhado o trabalho.
Então houve entre eles uma desavença, e eles se separaram um do outro. Barnabé levou consigo Marcos e navegou para Chipre, e Paulo, tendo escolhido Silas, partiu encomendado pelos irmãos. Fico pensando que todo desafio de um aluno é um dia achar que não é melhor que o seu professor. Foi esse desafio que visitou o apóstolo Paulo. Chegou uma hora, depois de um ano na igreja de Antioquia, agora ele é cristão, ele conhece os apóstolos, ele foi conectado, ele está agora em alta, tem unção, tem força moral. Eles decidem se repartir para visitar as igrejas que eles já tinham pregado, voltar às localidades onde eles tinham passado, e ali há uma desavença, diz a palavra. Por quê? Porque o sobrinho de Barnabé, João Marcos, quer ir com ele, mas em um determinado momento, o sobrinho, por falta de maturidade, havia abandonado, numa cidade chamada Panfilha, numa região chamada Panfilha. Marcos não quis seguir com eles, a viagem era cansativa demais, Marcos voltou para trás. Paulo seguiu com Barnabé. Agora Marcos, ali na igreja de Antioquia, está transformado e quer uma segunda chance, e diz: eu quero ir. E talvez Paulo, na sua suave arrogância, disse: não, você abandonou a gente lá atrás, agora você não tem direito de ir. Porque quando foi mais difícil de seguir, você nos deixou lá na Panfilha, então agora você fique aqui. E há uma desavença, e a palavra do Senhor diz que Barnabé pega João Marcos e diz: não, vamos nós dois. E Paulo vai com Silas, e Deus o abençoa também. Agora veja bem, irmãos, se Barnabé não tivesse acompanhado João Marcos, na tua Bíblia não ia ter o Evangelho segundo Marcos. Pensa no poder do mentor. Quem está aqui, irmãos? Então, mesmo quando as pessoas não te entenderem, as pessoas te rejeitarem, saiba que Deus sempre vai levantar um mentor para te levar ao destino profético que Ele tem reservado a você. Recebe isso. Quem está aqui diz amém, irmãos. Eu costumo dizer que você está a uma conexão do seu milagre, e essa conexão é o mentor que Deus vai colocar na tua vida, é a pessoa que Deus vai colocar na tua vida. A porta que Deus vai abrir na minha vida, Deus entregou a chave para o apóstolo Luiz, e eu preciso estar com ele, porque assim a porta vai se abrir. A porta que Deus vai abrir para ele, Deus entregou a chave para mim. Então, um servindo o outro, um ajudando o outro, Deus vai conduzindo de glória em glória, de vitória em vitória a igreja. Uma igreja interdependente de si mesmo, dependente do Senhor, mas a gente servindo uns aos outros no amor de Cristo. Que tremendo isso, amém? Isso é tremendo, irmãos, isso é tremendo. Barnabé é um cara cuidadoso demais, e ele cuida de João Marcos. E veja que interessante, porque no final da vida do apóstolo Paulo, ele já está encerrando seus dias, e ele escreve uma carta para Timóteo, fiel, discípulo fiel, filho amado. E ele escreve assim, do cárcere: procura, 2 Timóteo 4,9, procura vir ter comigo breve, porque Demas me abandonou, tendo amado o presente século, e foi para Tessalônia, Crescente para Galácia e Tito para Dalmácia. Galera apostatou, abandonaram a mentalidade de graduação, se uniram ao mundo, deixaram de ser contra a cultura, não são mais firmados na rocha. Só Lucas ficou comigo, sobrou um. E ele escreve para Timóteo: Timóteo, eu não sei quanto tempo eu vou viver mais, mas pega Marcos, o João Marcos, aquele que eu desprezei, traz ele, porque ele é muito útil no meu ministério. Veja a humildade desse homem. Quem está aqui, irmãos?
Sabe, eu não sei quanto tempo eu vou viver, mas se eu cometi um equívoco no passado, traz ele, traz João Marcos, porque eu quero reconhecer que eu errei. Eu não fui mentor dele, eu não dei a ele uma boa lição, mas antes de partir, ele me é útil. A igreja precisa ter uma mentalidade de graduação para admitir os seus erros, pedir perdão, reconhecer as suas falhas, como nós falhamos com o Brasil. Os pastores e apóstolos estávamos conversando antes do culto ali no café, e como os ímpios tomaram as posições de influência na sociedade, porque nós deixamos de ser uma igreja graduada. As pessoas precisam bater na porta, voltar a bater na porta da igreja e dizer: me ensina a ser pai, me ensina a ser mãe, me ensina a ser um político, me ensina a ser um esportista, me ensina a ser uma mãe de família, um empresário, me ensina a ser as escrituras, é a nossa pedagogia. Nós precisamos resgatar essa força moral. As pessoas lá fora não podem olhar para a gente e dizer: que esse bando de crente, tudo mentiroso, enganador, tudo farinha do mesmo saco. Não, nós temos que carregar o temor das pessoas olharem para a igreja e falar: cara, ali tem gente de verdade, gente que comete erro, mas que admite o erro, que diz: ei, me traz Marcos, ele me é muito útil, cara, porque eu vou admitir as minhas falhas, eu vou admitir os meus erros, porque eu quero ensinar que quem é mentor também erra. Amém? Vamos aplaudir bem alto a Jesus então. Se é para ele, dê o seu melhor aplauso. Eu já estou encerrando, irmãos. Se você fizesse eu falava mais, como você não fez. Eu já estou encerrando. Assim, a espontaneidade de vocês me constrange. Sabe, eu vim lá de Santos para te dizer que você vai ser firmado na rocha, desde que você volte a ter uma mentalidade de graduação. Pastor, eu levo 20 anos dentro da igreja, 30 anos dentro da igreja, 15 anos dentro da igreja, eu acho que eu já sei tudo. Você não sabe. Pede para Deus nessa noite mentalidade de graduação. Você vai sentar aos cultos nesta igreja, aos domingos nesta igreja, e Deus vai começar a te ensinar algo que você nunca soube, algo que você nunca ouviu, que vai marcar a tua vida, mudar a tua história, mudar a tua família. Do altar de Deus para a tua vida. Quem recebe diz amém. E quando você receber, vai vir com você a responsabilidade de você ser mentor, de você multiplicar o que Deus está dando, de você ser exemplo, mas tem o crente fajuto, mas tem o crente verdadeiro. Tem o crente mentiroso, mas tem o crente que fala a verdade. Tem o crente que não admite erro, mas tem o crente que é humilde o suficiente para admitir erro, sim, que vai buscar a pessoa que feriu na família e vai pedir perdão, e isso vai ser a chave para essa pessoa se converter, e no domingo está sentado aqui do teu lado. Quem recebe aqui diz amém, irmão. A palavra do Senhor diz: crê no Senhor Jesus, será salvo tu e a tua casa. Então, se você receber essa palavra de graduação, antes que esse ano termine, toda a fileira que está sentada aí do teu lado vai ser sua família, que ainda não se converteu, que Deus vai trazer aqui, pelo poder do testemunho, pelo poder da mentoria, do testemunho. As pessoas vão dizer: o que aconteceu com esse cara? O que aconteceu com essa irmã? É uma pessoa totalmente diferente, transformada. A gente só vai conseguir mudar uma cidade, irmãos, não é confiando nas eleições. A gente vai fazer a nossa parte como cidadão do reino, mas a gente só vai mudar uma cidade, só vai mudar uma nação se a gente levar essa cidade para o alto da montanha. Pensa no Brasil firmado na rocha. Não tem a ver em ter um presidente evangélico, tem a ver em ter uma igreja graduada. É isso, quem pegou aqui diz amém, cara. Se a igreja brasileira
esse 1/3 da população brasileira que se diz evangélico for graduado, não vai ter escândalo na igreja, não vai ter corrupção na igreja, não vai ter abuso na igreja, vai ser uma igreja santa, imaculada, mentoreada e graduada. Aí o Brasil sobe a montanha, uma cidade sobe a montanha, Santos, São Paulo. Mas podemos orar pelo bairro, podemos levar apostolicamente esse bairro para o alto de uma montanha. Se nós passarmos a ser luz no meio das trevas aqui, assumir o protagonismo das reformas, o protagonismo das mudanças. Mas pastor, é algo tão grandioso, parece que está tão longe. Mas começa por você, começa pela tua família. Você quer ser um reformador? Reforma a tua família primeiro então. Começa a orar mais por eles, começa a aprender mais. Pô pastor, é errado procurar ensino na internet? Não, mas você tem um apóstolo de carne e osso aqui, procura eles. Fala, apóstolo, por onde eu começo? Eu quero mais, quero comer mais, quero beber mais da presença de Deus. Não é só subir uma montanha, é levar pessoas conosco para essa montanha. Então irmãos, eu encerro dizendo isso aqui. Não é colocar pessoas em lugares estratégicos na sociedade, não é ter um grande empresário cristão, um político cristão, não é isso, irmãos. Porque se a gente coloca um político que é importante, num poder, num lugar de governo, só que se ele governar só para evangélicos, nós não vamos levar a cidade para cima da montanha. A verdade é, eu tenho que escalar a montanha, mas eu tenho que deixar a corda para todos aqueles que verem a corda, poderem subir a montanha atrás de mim, em nome de Jesus. Sede meus imitadores como sou de Cristo. Feche os teus olhos por um instante. Há sobre você, enquanto a equipe de louvor sobe ao altar, há sobre você uma responsabilidade tão grande, de pegar o que você recebeu essa noite, levar para dentro de você. Você vai ser uma incubadora dessa palavra, e essa palavra vai multiplicar na tua vida. Sabe, Deus conta com você. Há pessoas que só você vai impactar. Mas você, pastor, eu sou tão pequeno, eu sou uma dona de casa. Mas você vai impactar os seus filhos com o seu testemunho de uma maneira tão forte, que os seus filhos nunca vão se desviar do evangelho. E eles vão falar, meu Deus, a minha mãe foi um exemplo para mim. E os seus filhos vão mudar uma geração por causa do seu exemplo. Então não se menospreze. Nós não estamos falando apenas de lugares onde a sociedade almeja. Nós estamos falando de pessoas relevantes. O seu casamento vai ser relevante. Esta igreja vai se tornar cada vez mais relevante. Os ministérios vão se tornar relevantes. Por quê? Porque vão mentorear pessoas. E nós não vamos ser uma igreja emburrecida, que queremos só um vento do Espírito, mas nós queremos o vento do Espírito para sermos pessoas diferentes em nome de Jesus. Espírito Santo, eu quero orar agora pelos meus irmãos, pelas minhas irmãs. O Senhor tem dado esta palavra a mim, ela tem sido tão desafiadora para a minha vida e para a minha família. Ela nos tirou de um lugar e nos levou a outro. Esta palavra nos tirou do Egito, Senhor, e nos fez caminhar pelo deserto em busca de sermos graduados. Eu sei, Deus, a importância de pregar esta palavra nesta igreja, nesta noite. E eu não faço isso para impressionar os meus irmãos e irmãs. Eu faço isso para compartilhar, Deus, dos nossos desafios, das nossas dores, das nossas fraquezas e das nossas vitórias. Um evangelho de verdade e não de purpurina. Um evangelho de gente real e não de pessoa instagramável. Um evangelho de gente que pode sentir dor, Deus, que pode tropeçar e cair, mas que o Senhor levanta com a sua mão.
um evangelho de gente que tem maturidade para confessar erro e pecado, mas um evangelho de gente que quer, Senhor, aprender a ser a sua imagem, a sua semelhança, a ser Cristo, discípulo de Jesus, como na igreja de Antioquia. Faz isso na Fire Church, faz isso na City Church em Santos, que as pessoas possam olhar para nós e falar: ali os discípulos são chamados de Cristos, de cristãos. Que a gente possa se confundir, Senhor, e as pessoas não se lembrem de nós, mas ao lembrar de nós, digam: ali vai um cristão. Um casamento de um cristão, uma família de um cristão, uma empresa de um cristão, um estudante cristão. Por isso nos despede nesta noite, para sermos embaixadores do Senhor, Deus, em Santos, São Paulo e até os confins da terra. Recebemos esta palavra no nosso espírito, recebemos esta palavra, Senhor, no nosso espírito, não na nossa alma, nas nossas emoções, nem nos nossos sentimentos, mas recebemos o nosso espírito, no lugar onde nós vamos subir para a montanha, subir para sermos firmados na rocha, em nome de Jesus. Vamos nos colocar de pé. Se você puder, levante bem alto as tuas mãos ao Senhor. Eu vou passar a palavra ao apóstolo Luiz, mas eu quero te abençoar. Levante as tuas mãos. Senhor, nós vamos te adorar agora. Enquanto te adorarmos, Senhor, nós pedimos ao Senhor que as nossas mãos levantadas neste lugar chamado igreja, nos faça, Senhor, sairmos daqui, não com a lembrança de um culto poderoso, mas com um desafio, Senhor, de sermos graduados. Nós não queremos reprovar e ter que estudar de novo o ano letivo. Nós queremos ser aprovados na escola da vida, Senhor, e passarmos para novos desafios nesta noite. E quem recebe diz amém e amém. Vamos aplaudir a bem alto a Jesus. Aleluia.